Vamos ver se estou ao vivo. Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei quando vocês estarão nos vendo, né? Estão vendo nossa live aí no futuro. E eu queria, primeiro de tudo, agradecer vocês por estarem assistindo a gente aqui numa segunda-feira à tarde, 6 horas. Aqui em BH, a gente está um frio danado, uma chuva. Até ontem estava um calor muito abençoado e agora a gente já está até de blusas de frio e bota. Não sei de onde vocês estão vendo a gente. E, por favor, coloquem as suas cidades aqui nos nossos comentários para depois a gente conversar diretamente com vocês. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que está aqui nessa live, a professora Rita, a Luciana, a professora Graça, o professor Tiago, que a gente vai fazer um super lançamento de um livro, gente. O livro é Termos sobre a Superfície, Elementos Teóricos, Metodológicos e Terminológicos para a Representação do Conhecimento. Então, vocês já sabem, vai ser uma bibliografia obrigatória para muita gente. Então, eu vou lembrar todo mundo de se inscrever no canal aqui embaixo, seguir a gente lá no Instagram, Webconcib, e também visitar o nosso site, o Informapedia, que a gente está com um super projeto com a UFRN, a Federal do Rio Grande do Norte, em que a gente fala sobre boas práticas feitas por bibliotecários, bibliotecárias em suas unidades de informação. E convido a você, bibliotecário que está nos vendo, os cientistas da informação, museólogos e arquivistas. Se você tem uma boa prática, você fez uma inovação super legal e acredita que pode ser aplicada em outras bibliotecas, em outros lugares, manda para a gente que a gente divulga com o maior prazer. Então, gente, olha o pessoal de Porto Alegre, claro, né, gente? O pessoal de Porto Alegre aqui, nesse friozinho de boa noite, já boa tarde. Então, quero falar bem-vindos para todos os nossos telespectadores. E, sem mais delongas, vou aqui passar para o nosso professor Tiago, que vai mediar essa live. Vocês vão ter 2 mediadores hoje, tá bom? E isso não é uma coisa ruim, é só agregação, né? Vai ser muito bom, professor Tiago, super professor. Então, vou aqui fazer uma apresentação para vocês. Tiago é professor adjunto no Departamento de Ciência da Informação da URGS, professor permanente nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação da URGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul, e da Universidade Federal do Pará. Ele tem pós-doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, pesquisador em grupos de pesquisas da UNB, UFPA, UFSCar e URGS, e presidente eleito da ISCO, gente, até 2024. Deputy Editor, não sei falar inglês, gente, da revista Knowledge Organization, coordenador do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, PEGIM, ou PPCIM URGS, até 2022, ano que vem, membro da comissão editorial da revista Em Questão, uma revista super legal, e tem experiência na área de arquivologia, ciência da informação, atuando principalmente nos seguintes temas: abordagens linguísticas em ciência da informação e representação e organização do conhecimento. Então, professor Tiago, já agradeço a sua presença aqui e passo a palavra para você. Fica à vontade para apresentar as superstars de hoje. Bom, Débora, eu que agradeço. Eu estou aqui só num papel um pouco de animador de torcida, né? Do livro da professora Rita e da Luciana, o qual eu já faço aqui logo de início a apresentação da professora Rita, da Luciana e da Maria da Graça, que é quem faz o prefácio do livro e foi orientadora, né, das duas autoras. Então, a professora Rita é professora adjunta do Departamento de Ciência da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da URGS, doutora em Linguística Aplicada pela Universidade do Vale dos Sinos, mestre em Comunicação e Informação pela URGS e bacharel em Biblioteconomia pela URGS. Atualmente ela é chefe do departamento da URGS, pesquisadora no grupo de pesquisa, organização e representação do conhecimento, abordagens linguísticas em arquivos e bibliotecas, o nosso grupo de pesquisa.
a Luciana Monteiro Klebs, ela é doutoranda pelo programa de pós-graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e PhD candidate da Leuven, na Bélgica, ao qual ela faz o doutorado em cotutela. Mestre em Linguística Aplicada e bacharel em Biblioteconomia, pesquisadora do Meaningful Interactions Lab, na Bélgica, dos grupos de pesquisa, organização e apresentação do conhecimento, abordagens linguísticas em arquivos e bibliotecas do PPG-Sim da URGS, comunicação científica do PPG-Com da URGS. Temas atuais de pesquisa dela incluem a interação humano-computador, mediação logarítmica, mídias sociais, sistemas de recomendação e variação terminológica. E, por fim, a professora Maria da Graça Krieger, ela é licenciada em Língua Portuguesa e Literatura, ela também possui graduação em Língua e Literatura Latina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado na área de Linguística e Semiótica, pós-doutorado em Terminologia, e ela foi presidente da Rede Ibero-Americana de Terminologia, do biênio de 2004 a 2006, além de exercer várias outras funções como membro de comissões científicas, de conselhos editoriais, possui várias publicações na área de terminologia e lexicografia, possui experiência na área de língua portuguesa e linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: terminologia, lexicografia pedagógica, terminografia, e é pesquisadora do CNPq nível 1B. Professora Maria da Graça, então eu passo a palavra para você e depois a gente continua aqui nessa conversa com as autoras. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço imensamente essa honra, essa oportunidade de estar aqui hoje. Não? Eu quero dizer que o lançamento de um livro é sempre um momento muito especial na vida de alguém, não? Porque representa o resultado, a organização de um trabalho grande, de uma grande dedicação. Não? E eu estou feliz de ver aqui, né, que duas minhas ex-alunas, né, mas que sempre se tornaram, que continuam sempre perto e que sempre amigas, fizeram esse livro tão importante e tão bonito, né, que tem um título muito especial, Termos sob a Superfície. Né? Eu poderia falar do livro, mas elas mesmas vão falar melhor, né? Mas eu quero dizer que é um trabalho que quebrou certos paradigmas. É um trabalho pioneiro no sentido de reunir, assim, de não ter medo de quebrar uma certa rigidez que existia, né? Ainda existe, mas na área, ouso dizer, na área da organização de tesauros, de recuperação da informação, e adentraram na compreensão de como a língua funciona, de que língua é essa, na verdade, como a terminologia funciona, porque eu também costumo dizer que não há comunicação profissional sem termos técnicos, isso inexiste. Nós não podemos imaginar que dois engenheiros, dois informáticos, duas pessoas da ciência da informação, dois linguistas, dois médicos, quem for, se estiverem conversando sobre a sua área, que não vão usar nenhum termo técnico. Isso não existe. Né? Então, a terminologia é de uma importância muito grande, e hoje a gente tem o impacto também de uma terminologia que ultrapassou também os muros dos gabinetes, do mundo fechado dos especialistas das áreas, e passou para o outro lado, não? Para o outro lado que é, enfim, hoje nós vivemos o universo da comunicação, não? Nós vivemos o universo de novas ciências, enfim, de novos horizontes, não só científicos como tecnológicos, e isso mostra também a presença de uma terminologia que tem várias dimensões. E essas duas meninas, eu vou dizer, mesmo vindas de outras áreas, se interessaram por isso e trouxeram esse livro, que elas vão apresentar os conteúdos e que mostram, de algum modo, de que maneira, eu vou dizer, uma área como a terminologia de fundamento linguístico
que significa dizer de fundamento linguístico pode oferecer? O fundamento linguístico aqui é a ideia de que o termo é um elemento natural das línguas naturais. Se pensava, muito tempo antes, né, que a terminologia fazia parte de uma língua à parte. E realmente as chamadas nomenclaturas técnico-científicas foram cunhadas propositadamente pelos cientistas a partir do século XVIII, com a ideia de criar uma língua à parte, uma língua que não se misturasse com o comum dos dizeres, né? Porque a ciência não permite ambiguidades, porque a ciência não permite segundos sentidos, e sim um sentido preciso, né? Porque a terminologia se caracteriza pela dimensão conceitual acima de tudo. Bom, mas isso não se manteve, esse ideal de uma língua à parte não se manteve um léxico também, não? Um conjunto de palavras de uma língua formado, no caso do chamado léxico especializado, formado por elementos do grego e do latim, como nós temos algumas áreas que assim permaneceram e fazem ao máximo, como é o caso, por exemplo, da área médica, com nefrologia, cardiopatia, hipertensão, hipotensão, como o termo, ele, de algum modo, ele explica a si mesmo, né? O seu próprio conceito está plasmado na forma linguística. Hoje, isso não se mantém. Nós temos termos de várias áreas do conhecimento que são absolutamente semelhantes às palavras do léxico comum, do léxico, né, do léxico geral. E, então, se tem aí um campo de trabalho de uma pesquisa grande que mostra vários aspectos e de que forma levou a pessoas da ciência da informação a se interessar por isso, né? Porque se houve algum impacto também das novas tecnologias da informação, uma das áreas, acredito, mais atingidas é a área da ciência da informação, né? Porque as pessoas desapareceram. Eu sou do tempo que a gente ia à biblioteca e pedia para a bibliotecária, e eu achava aquilo muito bom, né? Eu queria saber o que existe aqui de um trabalho, quero fazer um trabalho assim, o que tu podes me ajudar e tal. Isso não existe mais, né? A figura de quem oferece a informação é alguém que está por trás de uma imensidão de informações e de o desaparecimento das individualidades que esse nosso mundo leva, né? Vocês sabem disso muito melhor do que eu, mas foi a busca de uma compreensão desse fenômeno, como tratar isso e transformar em algo de importância e produtivo para a busca da informação, para a organização dos sistemas, né, de informação. Isso que elas procuram, fizeram e que está aqui plasmado nesse livro, que muito me honrou fazer esse prefácio, porque elas realmente, assim, eu nem lembrava que eu que tinha dito, vocês não vão fazer um livro disso, porque eu não sou dessa área, mas me pareceu que não havia nada disso, não, absolutamente nada disso, que é absolutamente um tema pioneiro e que traz um conhecimento linguístico de uma forma acessível e mostra, sobretudo, as relações possíveis da terminologia, né, de fundamento linguístico com a ciência da informação, não? Eu acho que isso que eu quero dizer, que eu desejo muitas coisas boas e tenho certeza do sucesso desse livro. E eu quero... eu pensei se eu diria isso, mas vou dizer como é que eu quero fechar esse momento, né, que é um momento de alegria, é um momento importante e também um momento afetivo, né? Porque um professor só é professor porque ele tem alunos, não? E alunos que valem a pena é o que dá mais razão ao que se tentou fazer ao longo de alguns anos. Quando eu decidi que, então, ia fechar 50 anos de trabalho, né? E também na minha casa não pode... Não chega, né? Não chega nunca, né? Mas, formalmente, eu
saía da universidade e saía primeiro, fiquei 33 anos na URGS, depois um outro tempo grande na Unicinos, onde elas foram minhas alunas, e eu ganhei um dia de muitas alegrias, de surpresa na Unicinos, que os meus alunos, as minhas alunas se reuniram e me fizeram uma homenagem, eu tenho que dizer. Bom, por que eu estou falando disso para concluir? Porque hoje de manhã, eu já vou explicar assim, hoje de manhã, como eu disse, eu participei de um evento também da área de ciência da informação, organizado pela Universidade Federal do Ceará. E eu vi hoje pela segunda vez que na Universidade Federal do Ceará eles criaram um protocolo de apresentações das pessoas, coisas que nós não fazemos em geral, né? Que protocolo é esse? Cada um se apresenta como o primeiro rapaz que falou, eu sou assim, eu sou de cor negra, eu tenho olhos assim, eu estou vestindo uma camisa azul, não me lembro mais que cor era. Cada pessoa falava de si, falava da cor do seu cabelo, da cor da sua pele. Bom, eu não vou falar nada disso, porque não é o nosso caso. Mas eu falei daquele momento da homenagem, porque aí eu resolvi assim, ó, naquele dia eu ganhei dos meus alunos, que me foi dado pela mão da Luciana, esses brincos que eu estou usando. Eu gosto muito de brincos, não? E ela me disse, professora, eles têm formato de asas, eles representam as asas que a senhora nos deu para que a gente possa voar agora. Bom, isso é uma alegria enorme para um professor. E nesse caso, dessas duas moças, eu tenho certeza que o voo é muito grande, o voo é muito longo e merece todos os nossos aplausos. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Bom, a sua fala foi muito importante, assim, acho que por conta do momento mesmo, porque a gente está no momento de consagração das duas, né, que eu acho que, assim, as duas têm uma trajetória, e eu falo isso como alguém da área de organização, são duas trajetórias únicas, porque a Rita foi fazer o doutorado na linguística, né, com um mestrado na área de informação, e a Luciana foi fazer o mestrado na linguística e agora volta a fazer o doutorado na área, ainda que esteja na comunicação, né? Informação é muito mais informação do que comunicação, né? Então, assim, e é uma trajetória única, e eu digo assim, a gente precisa de mais gente com essa trajetória na área de organização e representação, justamente pelo resultado que a gente vê aqui, né, no livro das duas, enfim, realmente muito importante esse momento, e eu fico muito feliz de estar aqui, né, de poder participar. A gente passa aqui, a gente tem algumas perguntas para a gente começar a fazer aqui sobre o livro, né? A primeira coisa que eu queria perguntar, Rita, é como surgiu a ideia do livro, né? Eu acho que já tem um pouco aqui esse contexto realmente, né? Que a cola da discussão é a professora Maria da Graça e toda a expertise dela na área de terminologia, mas eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Então, primeiro, começar agradecendo, né? Professora, como aluna, eu fiquei emocionada com a sua fala agora. E, então, quero começar agradecendo, né, o espaço, primeiro, para a Débora, pelo WebConsim, ao Tiago, que é um parceiro de pesquisa, assim, que apoia há muito tempo, e muito a sua participação aqui nessa live hoje, por ter feito o prefácio do livro, e a ideia de surgimento do livro foi, sim, muito por inspiração da professora Maria da Graça, né? Porque eu e a Luciana, a gente tinha, já nos conhecíamos da própria Faculdade de Biblioteconomia, aluno, né? Foi minha aluna também, e essa proximidade com pesquisa, né? Enquanto eu estava fazendo doutorado, a Lu estava fazendo mestrado, ambas orientadas pela professora Maria da Graça. E então a gente tinha sempre muitas discussões, muitas conversas sobre as nossas pesquisas, né? Fizemos o nosso grupo de pesquisa com orientação de alunos e outras temáticas, como a própria questão da análise de logs, que
que a Lu também já trabalhava. Então, logo depois da defesa, quando a Lu concluiu o mestrado, e após a fala da Graça, a gente realmente começou a pensar. E a partir disso a gente passou a se reunir, e eu acho que o importante, assim, né, de mencionar do livro é que ele não é, claro, ele tem muito da minha tese, muito da dissertação da Lu, dessa inspiração, mas ele foi todo reescrito, não é o mesmo texto que tem, né, porque a minha tese está disponível tanto no repositório da Unicinos como no Lume da URGS, a dissertação da Luciana também se encontra nos repositórios, então e está disponível para todos, mas não se trata do mesmo texto, né? Nós realmente trabalhamos juntas, nós pegamos capítulo por capítulo, nós nos reuníamos, né, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana para reescrever cada capítulo dessa obra, né? Então, acho que e foi assim que ele nasceu. Ele demorou um pouquinho porque a gente teve muito esse cuidado de revisar tudo, de reescrever, de buscar uma linguagem que fosse acessível, pensando tanto nos alunos de graduação, mas não só, ele é pensado para todos que se interessam por terminologia, para que vão ter esse primeiro contato com a temática de terminologia na área de ciência da informação, então trazendo essa interface, né, buscando uma ordem lógica do próprio encadeamento dos textos para que a gente chegasse a esse resultado, né? Então, mas foi assim que nasceu o livro. Tá ótimo. Agora passando a palavra para a Luciana, por que o título, né? É o título que chamou bastante atenção de vários nossos alunos, né, Rita, quando foi aquele início, quando foi iniciar a divulgação, né? Então, Luciana, por que o termo sobre a superfície? Por que esse título? Olha, primeiro eu queria dizer que não é justo, tá? Eu tô trancada em casa terminando a minha tese, eu não me maquio há meses, e aí quando eu coloco máscara de cílios, a senhora me faz chorar. Não é bacana isso, tá? Muito rude esse gesto, mas fora de brincadeira, eu queria dizer que eu estou muito feliz, muito honrada em ter vocês todos aqui, a Débora também, que nos acolhe, né, com tanto carinho nesse canal incrível, que fez um trabalho incrível também durante a pandemia. O título, né, ele também tem um pezinho, na minha experiência lá no Meaningful Interactions Lab, no Mint Lab, que trabalha muito com interação humano-computador, e eles têm essa prática de pegar esses títulos que são um pouco mais que fica na cabeça, assim, sabe? Então eu falei, vamos tentar achar uma metáfora que ajude a explicar o que tem nesse material. Então ele tem uma explicação teórica, né? Teórico-metodológica, porque eu vou falar depois de metodologia, mas os principais métodos que a gente utilizou na parte empírica do livro, eles são a lexicologia da verticalidade, né, do Sigurd Wichter, perdão, e são a análise de logs. A lexicologia da verticalidade, ela é uma metodologia de pesquisa usada na linguística para entender a variação conceitual, né? Então, na nossa parte de variação conceitual do livro, a gente fala de verticalidade. Então, um conceito ele pode ser entendido mais profundamente por um especialista e menos profundamente por alguém que é um leigo ou semi-leigo naquela área. E a análise de logs, ela utiliza termos, expressões de busca dos usuários que é uma coisa que vai ser trabalhada por trás da interface, né? Então, por trás daquela superfície da tela. O bibliotecário, o pesquisador da tecnologia, alguém que trabalhe com esses métodos que a gente está propondo aí, que a gente trabalhou nesse livro, ele vai pegar coisas que o usuário colocou e que ficou lá para eles, para a equipe técnica. Então, ele recupera isso e aí vai fazer
a análise linguística, terminológica da ciência da informação para a recuperação da informação. Agora, enquanto a gente estava aqui ouvindo a Graça falar, me ocorreu que tem ainda um outro sentido, que é o que está por baixo do relacionamento orientador e orientando, que é de afeto, né? E que existem vários tipos de relacionamento, mas com a Graça, com toda certeza, é de muito, muito afeto. Então, isso também está sob a superfície, mas é tão importante quanto o que está acima da superfície. Então, essa é a explicação. Tá ótimo. E para mim ficou evidente, inclusive, o privilégio aí que foi ser orientando da professora Maria da Graça. Com toda certeza. E agora, Rita, como você vê a contribuição teórica do livro, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta importante. Eu já imagino um pouco a resposta, porque fica evidente a contribuição, tanto teórica quanto metodológica, para a área de organização do conhecimento, dado a lacuna que a Graça já disse que existia e ainda existe, né? Porque a gente perdeu muito do vínculo com a linguística na organização do conhecimento à medida que a gente se apropriou muito das discussões da tecnologia, né? Então, Rita. Obrigada pela pergunta, Thiago. Eu vou pedir para a Débora colocar o sumário ali para nós, compartilhar o sumário, que aí fica mais fácil para eu ir comentando e também para o pessoal ir conhecendo o livro, né? Mas, como eu tinha começado a comentar, né, na minha fala anterior, ele foi pensado mesmo, né, para ter todo esse encadeamento desde a organização do conhecimento, de aspectos mais gerais da terminologia, e ele vai caminhando para aspectos mais, para um aprofundamento, né, e exemplos de aplicação, né. A contribuição teórica do livro é realmente nesse sentido de trazer numa linguagem que a gente fez um esforço o máximo possível de se tornar muito acessível e na medida do possível, eu suspeita para dizer, mas gostoso de ler, né? Eu acho que, para mim, ler sobre terminologia sempre é um prazer, mas eu também sou suspeita para falar. Mas, então, ele começa com uma visão da área de organização do conhecimento, trazendo a área de organização como um contexto, né? E no primeiro capítulo, então, no segundo, a gente traz as questões de recuperação da informação, então, o impacto da variação terminológica, né? Porque a variação ela vai ter um impacto muito grande nas questões para a recuperação da informação. Depois a gente passa ainda com aspectos bem teóricos, mas nessa reflexão sobre palavra, termo e descritor, porque me parece, assim, no convívio com os alunos, né, com a pesquisa, era algo que sempre ficou muito claro que quem está tendo esse primeiro contato com a terminologia e ciência da informação, compreender, porque são fronteiras muito tênues, né, entre palavra, termo, descritor, e para que se compreenda o impacto disso, como vou aplicar isso na vida, né, da representação da informação, né, para a indexação do conteúdo das obras, como se analisar uma obra, entender essa diferença, né, essas nuances entre palavra e termo e descritor, que é algo muito, né, a questão do descritor, muito da ciência da informação, para nós parecia assim, era que precisava ser dito, que precisava esse encadeamento. Então, essa é uma preocupação. Depois a gente passa para terminologia e termo, buscando um aprofundamento, porque ali naquele capítulo a gente tenta só estabelecer essas fronteiras, né? E a compreensão do termo é muito importante para as questões de representação, de recuperação da informação, né? E então vejo que vai caminhando num sentido de aos poucos ir aprofundando aspectos técnicos, né?
teóricos e aplicados. E no 5º capítulo, a gente fala da variação terminológica, né? O que é o fenômeno da variação, ainda um capítulo também teórico, mas aqui a gente faz toda a revisão a partir, né, da literatura sobre isso, e também traçando aí conceituando o que é uma variação conceitual, dialetal, funcional, o que é a variação denominativa, o que né, isso significa, e do ponto de vista teórico, né? E partimos, então, para os 2 últimos capítulos, que são exemplos, né, aplicados de estudos de variação, um conceitual e um, né, que é o capítulo 6 com variação conceitual, que a Luciana já falou um pouco sobre ele, e o 7 de variação denominativa, então, a aplicação, para entender como se dá a variação denominativa, pensando aí na elaboração de tesauros. Nesse capítulo também se traz a análise de logs, né, que foi a metodologia que a gente utilizou, né, que eu já pesquiso há bastante tempo, e a Lu também. Então, então é nesse sentido, assim, ele começa simples, modo de dizer, mas começa assim bem teórico, devagarinho, mas foi pensada essa linha, essa transição entre os capítulos, para que quem estiver lendo consiga fazer esse encadeamento. Então, as questões de variação, de terminologia, termo, variação, representação e recuperação de informação, perpassa, é o fundo de todo o livro, porque as temáticas vão se encadeando de maneira que um capítulo complementa o outro, né? E sempre nisso, muito presente, né? A professora Graça, eu sempre menciono, inclusive nos meus alunos, né? Que lembre o leitor, ajude o leitor. Então, esse é um ensinamento que eu levo para a vida, de sempre pensar no leitor, e a gente procurou fazer isso. Então, acho que essa é a contribuição teórica, né, do livro, e de como ele foi pensado, no sentido de ser uma porta, assim, para quem está querendo trabalhar com a área de terminologia, organização do conhecimento. Acho que é um bom começo. Essa seria, penso eu, a grande contribuição. Perfeito. Uma ponte mesmo entre as áreas, né? Que essa ponte sempre existiu, mas às vezes não de forma tão clara como fica para a gente aqui, inclusive já no próprio sumário do livro. Luciana, como você vê, então, a contribuição metodológica do livro, né, para a área de representação? Foi muito bom que a Rita já, de certa forma, já apresentou, né, o livro e o sumário. Eu não vou me guiar pelo sumário, mas eu vou falar bem brevemente. Quem já trabalhou comigo, me conhece, ou já teve aula comigo, sabe que eu sou muito prática, eu sou uma pessoa de mão na massa. Eu vejo um problema de pesquisa, eu já fico pensando como é que eu vou, que método que eu vou usar, onde é que eu vou achar uma forma de... adoro misturar, adoro interdisciplinaridade, buscar coisas daqui e de lá. Então, nesse trabalho, nesse livro, a gente também teve essa preocupação de não só discutir, como, por exemplo, a discussão do termo, palavra, eu acho que é muito importante, realmente, não me lembro de ter visto algo nesse sentido, né? Mas o bacana também é que nessa segunda parte do livro, a gente trabalha bem hands-on mesmo. A gente tem os nossos trabalhos empíricos de tese e dissertação, e a gente conectou eles. O meu trabalho de variação conceitual, especificamente, o trabalho de variação denominativa, perdão, me fugiu a palavra por um momento, da tese da Rita, mas a gente, como ela mesma disse, a gente tem experiência, né, de pesquisa em outros projetos, então a gente atualizou esses trabalhos com outros projetos de pesquisa,
mais recentes, a gente atualizou literatura também, mas principalmente a gente tem a lexicologia da verticalidade e a análise de logs. A análise de logs, como eu falei rapidamente, é mais focada no uso de expressões de busca para a gente entender a riqueza do vocabulário do usuário, né? Então, por isso também a nossa preocupação em fazer não uma tradução, mas que a gente fizesse justamente a conexão entre essas duas áreas, porque para quem não é linguista ou que não trabalha com terminologia, a gente poder oferecer, olha, é isso que isso significa na ciência da informação, né? E a lexicologia da verticalidade, ele é um trabalho, um método que ele não, que até onde eu sei, ele não existe em português. Ele foi inicialmente publicado em alemão. Aliás, eu queria mandar um grande beijo para minha colega do mestrado em linguística, a Carol Egevert, que fez a tradução. Ela é professora de alemão e fez a tradução para mim do material, porque ele, além de ser em alemão, ele era físico. Então, sem chance de recorrer a Google Translator nem nada, né? Então, ela fez essa gentileza de traduzir para mim, para que eu pudesse trabalhar também com o aporte da professora e pesquisadora Judith Freixa, que também trabalha com lexicologia da verticalidade. Então, a gente, no livro, a gente oferece gráfico, passo a passo, as tabelas, como que a gente analisa, o que significa a análise mesmo do termo e as classificações, seja denominativa ou conceituais. Então, em termos metodológicos, é isso, é a gente poder oferecer quase um manual de como começar, pelo menos, a pesquisa nessa área. Mas é legal que eu acho que agora a gente não precisa nem apresentar a estrutura, né, do livro, porque já foi. Sim. Obrigada, Rita. Agora, na verdade, a gente partiria para a Débora dizer o que, enfim, a forma de adquirir o livro, né? Talvez eu posso colocar, Débora. Posso antes só fazer um comentário aqui? Claro, por favor. Tá? Eu quero dizer também que eu aprendi muito com elas, tá? Eu aprendi muito, por exemplo, eu não sabia o que era log, quando a Rita começou a dizer, porque os logs, primeiro me explica o que é isso, né? Para eu poder. Então, eu aprendi muito com esse convívio com a ciência da informação, e agora eu posso ver também, elas entraram tanto na linguística que elas falam com muita naturalidade de variação, por exemplo, né? Eu costumo dizer que variação é alguma coisa que existe na cabeça de linguista, porque, de modo geral, não se ensina nas escolas o que é variação, né? Então, acho que isso é importante, elas certamente fizeram essa relação, que é algo que se aproxima da sinonímia, mas que não é a sinonímia, né? Porque eu acho que a ciência da informação lida muito com a questão, né? E é um problema, a problemática da sinonímia. A grande diferença da sinonímia para a concepção de variação está justamente que os sinônimos são palavras da língua de sentido semelhante, não semelhante, aproximado, desculpa. Sentido aproximado, tanto que eu posso substituir, de repente, um pelo outro, né? Mas eu posso também, isso não significa que haja total precisão, mas eu posso usar o sinônimo e posso usar os sinônimos juntos, se eu quiser, por exemplo, dar uma ideia de reforço, quando eu digo aquilo é ótimo, excelente, eu estou indo na mesma direção, enquanto a variação é um uso da palavra que nós temos a mesma referência, nós temos o mesmo significado, quando se trata da denominativa, mas nós usamos palavras totalmente diferentes. Por exemplo, isso é muito típico do regionalismo, a variação. Nós vamos dizer aipim, bergamota, por exemplo, lá em cima vão dizer macaxeira e mexerica ou alguma coisa assim, né? Então, na variação, nós temos assim o mesmo referente e nós dizemos
damos um nome diferente à mesma coisa, a gente pode dizer isso, né? Com essa ideia da variação denominativa, e claro que também com a lexicologia da verticalidade e a ideia de uma variação conceitual, é que são níveis diferentes de conhecimento, né? Não quer dizer que a gente tenha um conhecimento muito diferente. Vou dizer, quando o médico fala em gripe, nós falamos em gripe, mas nós não temos o mesmo nível de conhecimento, né? Eu dou esse exemplo que eu passei da minha casa dizendo, quando eu dizia assim, estou gripada, o meu marido, que era médico, dizia, estás com febre? Eu dizia, não estou com febre. Então, tu não está gripada, porque gripe tem febre, está resfriada. Então, o que a gente tem? Nós temos uma ideia de uma mesma referência, mas nós não temos o mesmo nível de conhecimento. Tá? Então, a ideia é essa, e isso está relacionado à sinonímia também, que é um universo que preocupa muito a recuperação, os sistemas de recuperação da informação, né? Foi o trabalho que elas fizeram, né? E que os logs da Rita mostraram muito bem, né? E a Luciana aprofundou na área da variação, que hoje elas falam disso como linguistas, né? Na prova de que introduziram tudo. Né? Eu só queria fazer essa conversa com vocês, assim, porque eu acho que são focos importantes do trabalho, né? Era isso. Obrigada, Débora. Professora, eu ri aquela hora porque a gente tem uma disciplina aqui na Biblioteconomia da UFMG que todo o semestre a professora Célia, eu acho que vocês devem conhecer a professora Célia da Consolação. Conheceu. Gente, é uma coisa assim, que ela sempre falava isso. Gente, vocês têm... Aqui, para mim, é mexerica. E para vocês aí no sul, é bergamota. E aí, era toda a aula. Gente, manga da blusa é diferente da manga da fruta. Então, eu ri porque eu lembrei, assim, lá no início do curso. E de como isso é muito presente na vida da gente enquanto bibliotecário, profissional da tecnologia, né? E cada vez mais, né? Principalmente com as TICs. Eu acho assim, a fala da Graça é muito importante, porque na organização do conhecimento é basicamente o que a gente tem trabalhado, né, desde o fim dos anos 80, quando a gente tenta sair dos códigos gerais e vai para os sistemas de recuperação que vão buscar estabelecer domínios e representar domínios. E aí, na verdade, toda a complexidade de representação, ela é linguística. Né? Ela não é do sistema, ela não é tecnológica, não, ela é linguística, e justamente a limitação é linguística, inclusive, né? Então, aí é uma provocação mesmo. Na organização do conhecimento, a gente tem pouca gente da área da linguística, a gente precisa de mais gente fazendo essa ponte entre a linguística e a área de organização. Num passado aí de talvez... da geração dos meus professores, né, do professor José Augusto, do professor Maria Ângela Fujita, enfim, existia uma presença muito mais forte daquela geração com a tecnologia e da minha geração tem uma relação muito mais forte na organização com a tecnologia. Então, eu acho que quando a Rita e a Luciana no livro voltam, né, e aí fazem isso com uma profundidade e com essa, acho que fica evidente esse esforço de tentar ser didático, né, Rita, de que o texto fique didático. Isso é fundamental, isso não é fundamental só para a organização do conhecimento Brasil, isso é fundamental para a organização do conhecimento, ponto, né, no seu contexto mais abrangente, porque, veja bem, a gente está, por exemplo, no caso da ISCOR Internacional, a gente está com uma chamada para pesquisadores do Conselho Científico da ISCO, e a gente queria que tivesse gente da linguística, né, que dialogasse com o Conselho Científico da ISCO. Não apareceu ninguém, né? Então existe realmente uma lacuna, né, dessa proximidade, inclusive de pesquisadores que estão na organização do conhecimento fazendo essa vinculação, né? Então, só aqui um comentário e aí também uma provocação em relação a isso. Isso enriquece muito a nossa live. Vocês são maravilhosos, gente. Aqui é realmente para um bate-papo, para o pessoal comprar o livro. Vou dar aqui, né, a nossa notícia. As super autoras estão dando um desconto de 15% no livro, mas atenção, apenas para esse link que está na nossa live. Isso, a Lu está mostrando aqui para a gente o livro.
Toda a capinha linda, termos sobre a superfície. Então, se você quiser adquirir o livro com 15% de desconto, só no link aqui no nosso chat, tá bom? Clica aí, coloca seus dados para a gente entrar em contato com você depois. E claro, gente, abro aqui para vocês, nossos espectadores, colocarem suas dúvidas, seus comentários, para a gente fazer esse bate-papo, vocês tirarem alguma dúvida com as autoras. Essa é uma oportunidade única, então fiquem à vontade. Enquanto isso, gente, eu vou passar aqui uns comentários. A gente tem bastante gente aí do Sul, né? Porto Alegre aqui em peso. A Andréia, do PPG Sim, Porto Alegre, que falou que já tem o livro dela. Então, gente, clique aí no link para ser igual a Andréia e ter o seu livro em casa também. Eu, pelo menos, sou assim, gente. Eu adoro livro físico. Eu não consigo... Tô acostumando no Kindle ainda, mas o livro físico, para mim, é maravilhoso. A Natasha falando boa noite pra gente. A Sônia Caragnato está nos acompanhando, gente, a professora, então não precisa nem de apresentações. A Ediane falando muito, né, dando parabéns à professora Rita, a Luciana. Aqui, obrigada. De Educação em Ciências na URGS. Olha que legal, gente, eu nunca tinha visto esse programa. O Thiago quer falar alguma coisa? Não? O Samuel dando parabéns também. Privilégio de ter sido orientado por essas autoras que são pura inspiração. Ai, que ótimo. Olha, gente, vocês viram que eu só ouvi vocês falando e eu já tô puxando meu R. Eu sou, né? É aquela questão da variação, né? Então, agora o meu R, em vez de Minas, está do Sul. A Dirce falando aqui, parabéns. Também quero impresso com autógrafo, hein? O Rafael Almeida mandando um parabéns, professora. E vários comentários aqui, gente. E para iniciar aqui, para incentivar o pessoal a conversar com a gente, eu queria fazer uma pergunta aqui, enquanto vocês, assim, mais um comentário, né, para vocês debaterem, assim. Enquanto vocês foram falando, eu percebi que talvez o livro de vocês pode ser muito utilizado, principalmente para curadores de chatbot, né, que a gente está vendo muito bibliotecários que estão atuando enquanto analista de conteúdo, de chatbot, analista de processos de chatbot. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como que vocês veem essa questão nessas atualizações de chatbot, de WhatsApp, Facebook, que a gente tem visto muito. Se vocês veem mesmo essa ligação ou se foi uma loucura minha. Não, super. Não sei, Thiago, se tu queres falar? Não. Não, eu queria comentar, eu tenho até mandar um abraço para a Cléo Diegues, que é uma colega também da linguística, que eu conheci lá no mestrado, e que trabalha com chatbot, mas ela não é da ciência da informação, ela trabalha no design de chatbot. E essa conexão, Débora, eu não tinha feito, olha que bacana, né? Que legal, mas tem todo sentido, porque para construir o chatbot, você tem que construir uma ontologia por trás, que é o que aquela inteligência artificial vai usar para poder responder autonomamente, né? Aquele ator, vamos dizer, pessoa que está do outro lado, né? Então, o ator digital, ele vai se valer de um conhecimento que foi previamente estruturado, né? E aí, o chatbot, ele vai atuar nessa interface ali. Super, super bacana, porque as pessoas também fazem perguntas para o chatbot que às vezes ele não tem uma resposta, mas não é porque o conhecimento não existe, é porque ele não está acessível, porque ele não foi indexado com aquelas palavras. Então, super, super tem a ver mesmo, assim. Muito boa a conexão. Às vezes, eu até lembrei disso por causa que a professora Graça falou, às vezes vem aqueles chatbot agora de ligação, né? Ah, você é fulano de tal? E aí, às vezes, você fala, sou. Aí ele, desculpe, não entendi a sua resposta. Aí você fala assim, né? Porque às vezes você atende bravo, né? A pessoa te liga, sei lá, 10 horas da noite, a pessoa não, né, o chat, e aí tem toda essa variação, aí eu falei assim, gente, acho que isso, o livro de vocês pode ser super para esses cursos que agora estão tendo, né, então, bibliografia, isso, a gente tem profissionais da tecnologia, bibliografia,
obrigatória para você que está querendo trabalhar com chatbot. E eu digo assim que está sendo super mercado de trabalho, inclusive de taggers, né? Que a gente vem, curador, taggers, tem vários nomes para trabalhar enquanto um bibliotecário na organização e representação do conhecimento, né? Excelente, é isso mesmo. Muito bacana. A Natasha falou aqui, também quero um exemplar para mim. Já utilizei para estudo e como referencial na tese, hein? Eu preciso ter na minha estante para consultar para sempre. Então, Natasha, pode colocar o seu nome no nosso formulário aqui para ter o seu desconto e ter o seu livro aí em casa. Natasha, querida, ela citou, Rita, acho que tu nem sabe disso. A Natasha citou exatamente aquele capítulo que você falou, né, de palavra, termo e descritor. Ela usou na tese dela, que é uma tese da bibliometria. Eu estou sem vocabulário hoje. Da bibliometria, estudos de gênero, e ela usou justamente como um aporte teórico para fazer essas definições. Obrigada, nossa, Nath. Primeira citação do livro. Que lindo! Querida. Honra mesmo. Eu queria só complementar essa questão do chatbot, né? E entender, adorei a tua conexão com a temática, e porque estudos de terminologia, né? E os nossos estudos de logs também, a variação, enfim, tudo isso passa por essa necessidade de compreensão da linguagem do usuário, né? Então, para quem está trabalhando, que precisa entender essas demandas, essas necessidades dos usuários, eu acho que é super importante entender de terminologia, de variação, observar como que os logs, a análise dos logs pode nos aproximar desse usuário que, como a professora Graça tinha comentado, né, no início da live, que a gente não tem mais esse usuário indo na biblioteca, né? E agora, nesse momento de pandemia, isso ficou muito mais forte, mas eu preciso estar perto desse usuário, eu preciso entender como ele está buscando informação, eu preciso saber essa linguagem, porque eu não vou adivinhar, não é sentado na minha cadeira do meu escritório, que eu vou saber como é que está funcionando a linguagem, como é que o usuário está fazendo a recuperação, como é que ele está interagindo com o catálogo de biblioteca, com os repositórios, enfim, com as plataformas digitais de recuperação da informação. Então, entender isso e buscar uma forma de compreensão da linguagem é uma área de conhecimento. Big Data, né? Os logs, a metodologia que a gente trabalha com análise de logs, ajuda a pensar, existem várias formas de trabalhar, certamente, mas o que a gente traz no livro é só um exemplo de ajudar as pessoas a pensar como é que eu trabalho com um volume tão grande de dados e o quanto isso é importante nesse momento, porque a nossa vida está cada vez mais digital. Nós estamos na indústria 4.0, 5G, a gente está gerando dados, esses dados estão sendo catalogados, as pessoas precisam estar preparadas, né, os bibliotecários, os arquivistas, os museólogos, né, os profissionais da área de ciência da informação, precisam ter esse preparo para como eu vou trabalhar com esse volume cada vez maior de informação que a gente gera. Esses dados, veja o 5G, né, as cidades inteligentes, como é que vão ser organizados esses dados? Porque não adianta dados sobre dados. Eu preciso de alguém que saiba interpretar os dados, para que não aconteça isso que tu mencionou com a questão do chatbot. Porque se só os dados jogados, sem que alguém consiga interpretar e dar sentido e organizar esses dados para que eu tenha compreensão e possibilitar tomadas de decisão, né? Eu tenho que ter essa expertise de fazer essas análises e dar sentido a eles para que eu possa tomar decisões. Então, é uma área, assim, que como eu disse, sou suspeita para falar, porque sou apaixonada por isso, mas é importantíssimo para a gente, como mercado, pensando em futuro, em tendências, em mercados de trabalho, em atuação profissional. Então, obrigada, Débora, por ter feito essa conexão. Esse vínculo é fundamental, na verdade, porque se a gente for pensar, por exemplo, nos sistemas de organização tradicionais, né, eles foram pensados para informação analisada.
né? Então, quer dizer, foi pensado para o artigo, foi pensado para terminologia de um determinado domínio do conhecimento, que já tem, como a professora Maria da Graça disse, que já tem todos os problemas linguísticos tradicionais da terminologia especializada. Agora, imagina num contexto que, na verdade, hoje a gente vai ter, enquanto profissional, né, e aí como mercados esses que a Débora acabou de destacar, que a gente vai ter que lidar com os dados, ou seja, com as informações que não foram previamente analisadas e estruturadas no artigo científico, né? Então, quer dizer, a gente vai ter que lidar com os dados brutos de uma pesquisa científica. E a gente vai precisar que os sistemas de recuperação funcionem para isso, né? Então, quer dizer, se a terminologia, se a discussão terminológica ela era fundamental para o desenvolvimento dos sistemas de organização tradicionais, lidando com informação previamente analisada, né, por um autor, né, quando a gente vai para o universo dessa informação não analisada ou dos dados brutos de pesquisa, por exemplo, né, então a questão terminológica ela torna mais fundamental ainda, porque a gente está lidando com uma gama, né, uma quantidade de dados de pesquisa, e não só de pesquisa, muito maior, né? Então, e os sistemas têm que dar conta disso, os sistemas que a gente modela e os domínios também. E considerando ainda que agora a gente está em todo o movimento de ciência aberta e de dados abertos também, né? Isso que o professor Tiago fala. E, assim, tem vindo uma pressão, principalmente das agências de fomento, para que tenham planos de gestão, e eles pedem metadados, dados, o que sua pesquisa está falando. E, às vezes, assim, eu já brinquei em várias lives, que às vezes a gente não sabe dar palavras-chave para os nossos próprios artigos. É incrível, assim, você vai ver, às vezes, o artigo, você fala assim, deixa eu ver aqui a palavra-chave que ele... Aí você fala assim, olha, eu acho que talvez essa tivesse mais a ver, ou então essa aqui não tá muito. E é a questão, assim, é mesmo disso, dessa questão dos termos, dos descritores. Esse capítulo aí eu vou ter que ler mais de uma vez. Diferença entre palavra, termo, descritor. Porque, assim, na área da saúde, por exemplo, eles têm o DEX, que é um descritor de vocabulário controlado. Mas nem todas as áreas têm a mesma estrutura que o DEX, né? Então, aquilo ali é uma referência para todas as áreas, eu acredito, né? E a professora Rita falando sobre cidades inteligentes, eu ouvi em alguma palestra que eu fui de tecnologia, de que antigamente nós éramos números, mas agora nós somos termos, nós somos descritores, nós somos palavras. É por isso que as pessoas nos, né? Assim, a gente era um número, o número 1.700.000 e não sei quanto. Agora não, agora a Débora é o quê? Ela gosta de ver vídeos de gatinhos fofinhos pulando. Então, a Débora agora é gatinhos fofinhos, não é? A Luciana queria comentar alguma coisa? Isso que você está falando, Débora, chama profiling, né? Que é definir uma pessoa por palavras-chave. Que é o que eu estou pesquisando agora na minha tese também. Como é que os sistemas de recomendação usam esses termos aí para nos direcionar a certos caminhos. Mas isso é outra live. Eu sou toda direcionada mesmo. A Isabel Pereira falou que as expressões de busca presentes nos logs representam a terminologia em vivo, vivíssimo, eu diria. Trabalhar com logs é apaixonante. Aí abro para vocês comentarem que eu não sei nada de logs. Eu preciso, igual a professora Graça, de uma aula só sobre logs para entender. A Isabel é um amor, a Isabel foi me orientando do mestrado e trabalhou com logs também, né? Porque meus alunos estão trabalhando com logs e terminologia, não sei por quê. Mas, e é isso, é que os logs, eles são, né, pegadas digitais, né? Tudo que a gente faz fica registrado nos logs, então se o servidor foi de um sistema de recuperação de informação estiver formatado para guardar essa informação, tu vai ter acesso a ela a partir dos logs, então consegue ver muito claramente
as necessidades de informação, as demandas do usuário, como ele se expressa, o que ele está buscando, né? Quando ele reconstrói, dependendo do log que se tem acesso, como ele reconstrói essa busca. Primeiro usa um termo mais genérico ou muito específico, ou começou com um muito específico, não recuperou, busca um mais genérico, ou faz perguntas, que é uma coisa muito interessante, né? Na minha tese, que eu trabalhei com a área do direito, observar que cada domínio, cada área, e também não só na minha tese, mas os alunos que eu venho orientando de outras áreas, e a gente percebe muito claramente as características de cada domínio, né? Então, na área do direito, a busca pelo número das leis, que é algo que, quando se faz a indexação, muitas vezes lá na biblioteca, as pessoas não indexam como assunto o número das leis, colocam apenas como o título da lei. Mas as pessoas buscam, quem é da área jurídica, ela busca pelo número da lei, né? Então, tu descobre essas coisas pela análise dos logs, e como a gente está afastados dos usuários, essa é uma maneira de tu seguir acompanhando como esse usuário se comporta, como ele vai buscar informação, porque a gente não tem como... é a maneira de a gente ficar acompanhando, então, essa linguagem e poder trazer isso para os sistemas de informação e adaptar isso para a realidade do usuário, para que ele se torne mais fácil essa recuperação da informação, né? Então, os logs nos trazem esse universo que é o do usuário, e onde eu não tenho mais esse usuário face a face para conversar com ele. Então, é importantíssimo, né, trabalhar com os logs. Obrigada. Passo a palavra, Débora. Acho que... Ai, gente, eu tô adorando. E olha que eu não sou nem... Eu vou ter que fazer... Eu acho que vocês me deram uma ideia aí, que acho que vou fazer o doutorado aí na URGS, hein? Talvez eu faça na área de organização, será? Essa área vicia, hein? Quem entra, começa a trabalhar com organização do conhecimento. Quem entra na organização não sai mais. Nunca mais sai. Mas vocês vão falando, a gente vai falando, gente, faz todo sentido. A vida começa a fazer sentido, né? Tipo, por que quando eu digito chocolate aparece alguma coisa e não outra, né? Ou então, ai, gente, tô aqui toda... Igual o pessoal diz, minha cabeça toda fumaçando, cheia de ideias e coisas. Acho que a gente precisaria de uma outra live só para conversar sobre organização, logs e todo esse universo que vocês têm mostrado para a gente. O Sidney até comentou aqui, depois dessa explicação da Rita, me sinto um expert em log. Sucesso. Eu também, agora eu até entendi um pouco, mas era melhor um curso, né, Sidney? Quem sabe a Rita e a Luciana não fazem um workshop pra gente? Vamos pensar. Olha aí, não é? Se eu não me engano, o nosso Enancip vai ser aí, né? Ano que vem. Vai, isso aí. Só tô lançando umas ideias. Não dá nada, né? Mas é isso aí. Teremos Enancip em Porto Alegre e torcendo para que tudo dê certo, que a pandemia não seja presencial para a gente poder estar perto, né? Finalmente abraçar, ver os nossos colegas, nossos amigos, porque a gente está sentindo muita falta dessa... Estamos próximos, mas estamos distantes, né? Então, essa presença, esse abraço está fazendo falta. Faz falta, né? O Roberto Monteiro falou, parabéns às autoras, e um beijo carinhoso para minha afilhada Luciana. Ai, que meu fofo, dindo, Roberto. Minha mãe também, eu sei que está online, acho que meu marido. Espero que tenham conseguido acompanhar, que não fosse muito juridiqueza aí, né, entre aspas. Obrigada pelo carinho, pela presença. Samuel comentando aqui, logs é vida. Parabéns às autoras. Gente, eu vou então encaminhando aqui para o final. A vocês, nossos espectadores, podem ir mandando comentário, porque essa live vai ficar gravada no YouTube. E caso vocês tenham alguma dúvida em específico, falo para vocês seguirem, né, a Luciana e a Rita nas redes sociais, ou às vezes mandar um e-mailzinho institucional, é sempre bom, é assim que a gente começa uma grande parceria, né, de científica ou de amizade. Primeiro, gente, para encaminhando aqui, queria lembrar vocês dos descontos de 15% que vão finalizar, gente. A Luciana mostrando de novo a nossa capinha.
eu vou finalizar os descontos com 15% assim que a gente acabar essa live. Então, corre lá se você quiser mais de um, mais de dois, mais de três, para poder presentear. E se você faz parte de um grupo de pesquisa, presentei seu orientador ou seu orientando com o livro. Olha, gente, final de ano tá aí, não é? Aposto que tem vários amigos secretos, livros ocultos por aí. Fica de dica para ser bibliografia. Então, gente, primeiro, assim, já finalizando, né? Queria agradecer muito a Luciana, a Rita, ao Tiago, a professora Graça, por terem aceito vir aqui compartilhar um pouquinho dessa história, né? Porque é uma parte da história de vocês, um livro, igual a professora Graça falou. É um super passo para um pesquisador. Então, queria agradecer a confiança que vocês tiveram ao Webconcib. E, claro, foi uma honra estar aqui com vocês. Igual eu falei anteriormente, agradeço muito a vocês e agradeço principalmente para vocês darem esse gás para a gente, que às vezes não é da organização e da representação, mas a gente fala assim, poxa, é uma área super interessante, super legal. E um dia eu vou ter o currículo igual ao de vocês, espero, estou trabalhando para isso, vou ser talvez presidente da ISC igual o professor Tiago, será? Um dia, não é? Aqui, vocês são assim, ídolos, né? São inspirações para muitas pessoas. Então, falo que essa live vai ficar gravada. O Tiago faz cada... são inspirações, estão ajudando aí a ciência da informação e a biblioteconomia, a linguística, a tecnologia e, claro, a comunidade como um todo e a nossa sociedade. Então, queria agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui nessa segunda-feira. Queria agradecer você que nos assistiu por 1 hora. Estamos terminando aqui. E convido vocês que, mesmo sem desconto, comprem o livro depois. Depois, às vezes, vocês conversam com a Luciana, com a Rita. Sempre tem essas opções. A Dirce falando aqui, diálogo importante e inspirador. Parabéns e muito sucesso. Aí eu adoro quando o pessoal vai se encontrando nos comentários. Então, gente, passo de novo a palavra ao Tiago, a Luciana, a Rita e a professora Graça para uma palavra final de 1 minutinho para a gente terminar a live, pode ser? Então, fiquem à vontade. Professora Rita, pode ir aí depois a Lu, o Tiago e a professora Graça para a gente finalizar com chave de ouro. O que vocês acham? Acho ótimo. Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer, Débora, pelo espaço, o Tiago pela parceria, pelos comentários. Sabia que ia ser ótimo para a participação aqui com a gente. A Lu, né, porque é minha companheira de pesquisa e a gente segue juntas na pesquisa e tudo mais. Mas eu quero agradecer assim, de todo o coração, muito carinho para a professora Graça e dizer para a senhora que a senhora nos inspira, sabe? Os brincos que a Luciana, né, que ela te disse no dia da sua homenagem, é isso mesmo. A senhora nos deu asas e a gente está voando com elas. E eu sempre falo muito da senhora em todas as minhas aulas, então meus alunos sabem que eu sempre vou estar, professora Maria da Graça, nas aulas de terminologia, porque essa relação de professor, né, com os alunos, para nós, o orientador sempre fica no coração, e eu só posso agradecer tudo que aprendi com a senhora, e eu tenho certeza que todos os seus orientandos certamente concordam comigo que é isso, a senhora nos inspira mesmo. É um exemplo que a gente segue para a vida. Então, obrigado a todos que assistiram, obrigado, Débora, obrigado, Thiago, obrigado, Lu, obrigado, Graça. Agora sou eu? Como é que eu falo depois disso? Né? Não tem como. Mas eu queria só agradecer e dizer que eu estou muito feliz de ter esse momento, né, com vocês, e de muito afeto, muito carinho, tanto com quem está aqui na live, como quem está também fora, e nos assistindo e mandando carinho para a gente também. Um grande beijo, a gente se vê por aí. Bom, eu agradeço estar aqui, né, nesse momento tão importante para a carreira da Rita, para a carreira da Luciana. Eu me sinto privilegiado de poder partilhar
esse momento, né? E, enfim, agradeço o convite, agradeço a conversa, a parceria das duas no nosso grupo de pesquisa, nas nossas, enfim, tudo que a gente tem feito aí desde outubro ou setembro do ano passado, com a pandemia, que a gente voltou o grupo de pesquisa a ter mais reuniões, mais ativo e trabalhar junto. É isso. Se é a minha vez, eu estava pensando também, como a Luciana, o que eu digo agora, tá? Porque eu acho que quando a gente reúne conhecimento, e vocês mostraram um grande conhecimento, e aqui eu também quero prestar a minha homenagem a quem trabalha na área da ciência da informação. É muita coragem, é muita importância, e a gente aprende muito com vocês, tá? Mas quando a gente reúne assim, o conhecimento e a afetividade, tá? Isso mostra que vale a pena viver, né? E eu lembrei, estava pensando nesse momento em Fernando Pessoa, quando ele diz tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E foi o caso, eu acho, de toda essa participação desta live. Muito sucesso, minhas queridas, eu tenho certeza, não só vida longa, mas esse livro será uma referência nacional. Parabéns de novo. Um beijo em vocês. Gente, então vou finalizar aqui a live. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês. E depois eu vou colocar o link para vocês adquirirem o livro na nossa descrição. Um super beijo, um super abraço. E complementando a Lu que falou, até um breve dia. Espero que até o Enancib em 2022 aí em Porto Alegre, né? Tchau, gente. Boa tarde, boa noite e bom dia para vocês que forem ver em outro horário. Depois, eu queria o teu contato, Débora.